Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 1. Idade 774. Terra, Monte Pauzu. Uau, uau, bum, bum, bum. Uma pequena figura com uma aura de ki dourada por todo o corpo estava treinando diligentemente. A cada golpe, uma pequena parte do pico da montanha se despedaçava em escombros. Depois de 5 horas inteiras de treinamento, a criança finalmente parou. Nesse momento, ela já estava pingando de suor. Essa criança era Son Goten, o segundo filho de Son Goku, o personagem central de Dragon Ball. Ufa, ainda não consegui chegar ao Super Saiyajin 2. Com minha força atual, se Cell retornar, não serei páreo para ele. Goten cerrou os punhos com força, falando em tom solene, falando consigo mesmo. Mas dessa vez, Goten não era mais o Goten original de Dragon Ball. Isso porque o corpo de Goten já havia sido tomado por uma pessoa que havia transmigrado da Terra. Jian Rui transmigrou para o mundo de Dragon Ball por causa de um acidente há 3 anos e sua alma se fundiu diretamente com Goten, que tinha apenas 4 anos na época. Com o tempo, a alma do Goten original desapareceu aos poucos. Jian Rui controlava completamente esse corpo agora. Após 3 anos de treinamento duro, somado à sua compreensão de um Saiyajin, Goten dominou completamente o poder total da transformação em Super Saiyajin. Mas não importa o que aconteça, eu não consigo chegar à forma de Super Saiyajin 2. Pensar nisso o deixou muito angustiado. Ele estava desesperado para ganhar força. Isso porque, nessa linha do tempo, Goku, Gohan e Vegeta foram todos mortos nos jogos Cell há 8 anos. Cell não morreu. Depois de matar Goku e os outros, ele sentiu que a Terra não tinha mais oponentes para ele e era muito chata. Então ele foi procurar no universo para encontrar um oponente mais poderoso. Cell certamente não estava morto ainda e poderia retornar à Terra a qualquer momento. Se ele não conseguisse derrotar o Super Saiyajin 2 quando Cell retornasse, seria impossível se tornar oponente de Cell. 8 anos se passaram desde que os jogos Cell terminaram. Foi estimado que Cell tinha se tornado muito mais forte agora. Talvez, mesmo que ele conseguisse chegar ao Super Saiyan 2, ele não seria capaz de derrotar Cell de jeito nenhum. Mas essa era sua última esperança. Somente rompendo para Super Saiyan 2 poderia haver alguma esperança de derrotar Cell. Goten, venha comer alguma coisa antes do treino. Neste momento, uma voz feminina soou. Era Xixi, a mãe de Goten. Xixi agora apoiava totalmente o treinamento de Goten. Ela até tomava a iniciativa de treinar Goten às vezes. No passado, ela era muito repelida pelo treinamento de Goku e Gohan, e sentia que ser uma estudiosa era muito mais útil do que ser uma lutadora. No entanto, a morte de Goku e Gohan há 8 anos finalmente a acordou para a realidade do mundo. Havia algumas coisas que os estudiosos simplesmente não conseguiam resolver. Mesmo que todos os seres vivos na Terra de repente se tornassem estudiosos, eles definitivamente não seriam capazes de parar alguém como Cell. A disparidade era simplesmente grande demais. Isso também a fez entender completamente a importância de um lutador, a importância da força e do poder. Embora Cell tenha desaparecido por 8 anos, todos sabiam que Cell definitivamente voltaria. Goten tinha sangue Saiyajin e era o único sobrevivente entre os Saiyajins. Ele era o único guerreiro que restava que tinha uma chance de derrotar Cell e proteger o planeta. Então, ele teve que treinar bem e se tornar um lutador além de Goku e Gohan para ser capaz de derrotar Cell. Para proteger o planeta e também se vingar de Goku, Gohan e todos os outros. Ok, mãe, já estou indo, Goten respondeu rapidamente. Quando sua alma se fundiu com Goten, ele desenvolveu um sentimento especial por Xixi. Não era algo que ele pudesse controlar ativamente. Como resultado, ele não sentiu nenhum constrangimento, mesmo quando a chamava de mãe agora. E Xixi foi de fato uma ótima mãe, pelo menos nestes últimos anos. Vou servir a refeição, vem aqui rápido. Depois que Xixi disse isso, ela voltou para o quarto novamente. Droga! Como faço para chegar ao Super Saiyajin 2? Eu sei que o gatilho é a raiva extrema, mas o que eu faço para conseguir isso? Eu tenho que assistir minha mãe ser morta por Cell para me transformar em Super Saiyajin 2? Se for esse o caso, o preço é muito alto. Goten franziu a testa e continuou a pensar sobre o problema em questão. Ele não sabia se isso era por causa da fusão de almas ou não, mas neste mundo, Xixi era provavelmente o que ele mais se importava agora. Ela também era sua única parente atualmente viva neste mundo. Se a morte de Xixi era o preço para chegar ao Super Saiyajin 2, então ele simplesmente não conseguia aceitar. Depois de 3 anos se dando bem e cuidando dele meticulosamente, Xixi já havia se estabelecido como sua mãe em seu coração. Jin. Foi detectado que o desejo do hospedeiro por força atingiu o nível máximo, e o sistema de seleção de atributos de nível divino está sendo ativado? 1%, 10%, 50%, 100%. O sistema foi ativado e o pacote de presente para novatos será emitido. O anfitrião quer abrir o pacote de presente para novatos? Justo quando Goten se sentia extremamente frustrado, um som agradável, semelhante a um sino de notificação, de repente soou em sua mente, um após o outro. Sistema. Meu sistema. Finalmente aconteceu. Goten estava incrivelmente animado. Após ouvir o som de notificação, o corpo de Goten não conseguiu evitar começar a tremer. Já se passaram 3 anos. Já se passaram 3 anos inteiros desde a transmigração. Seu dedo de ouro finalmente apareceu. Esses romances de merda realmente não me enganaram. É absolutamente impossível que o dedo de ouro esteja ausente depois dos clichês de transmigração.
Abra imediatamente. Animado, sem um momento de hesitação, Goten imediatamente deu a ordem em voz alta. Ele estava ansioso para ver as coisas boas que poderia receber do pacote de presentes de novato. Haverá uma oportunidade de me transformar em Super Saiyajin 2? O pacote de presente para novatos foi aberto. Parabéns ao anfitrião por obter Ultra Instinct Sign. Acompanhado pelo som do sistema, informações sobre o Ultra Instinct apareceram instantaneamente em sua mente, altas e claras. Ao ver a notificação, o corpo de Goten tremeu de excitação novamente. Capítulo 2. Goten ficou incrivelmente extasiado. Meu Deus! É Ultra Instinct. Signo? Goten exclamou animadamente. Ele pensou inicialmente se conseguiria chegar ao Super Saiyajin 2 com as recompensas do pacote de presente para novatos, mas, inesperadamente, ele recebeu o Ultra Instinct Sign diretamente como recompensa. Isso foi definitivamente uma surpresa. Esse tipo de pacote de presente para novatos foi realmente chocante e inacreditável. Embora não fosse o Ultra Instinct Perfected, mas mesmo como Ultra Instinct Sign, era ridiculamente forte. Como um transmigrador, ele estava bem ciente do poder do Ultra Instinct. No torneio do poder, Jiren do Universo 11 poderia ser usado como referência. No começo, Goku usou Kaikin X20 em cima do Super Saiyan Blue, mas essa combinação ainda não conseguiu abalar Jiren. Ele ainda conseguiu superar Goku simplesmente com um ataque básico. Mas Goku, que despertou Ultra Instinct, foi capaz de deixar hematomas no rosto de Jiren e forçá-lo a realmente se esforçar. Mais importante, ele conseguiu evitar facilmente a maioria dos ataques de Jiren. Isso por si só foi o suficiente para provar o poder do Ultra Instinct. Animado, Goten correu para estudar novamente a notificação do sistema. Sistema de seleção de atributos de nível Deus, como o nome sugere, concede uma certa chance de pegar alguns dos atributos derrubados pelo oponente durante a batalha. Isso inclui poder de combate e habilidades, linhagem, superpoderes, etc. Tenho que admitir, esse sistema é realmente poderoso. Em outras palavras, se eu lutasse contra o deus da destruição, Beerus, eu teria uma chance de pegar habilidades de destruição, que é o poder de destruição que é exclusivo dos deuses da destruição. Se esse for o caso, se eu lutasse com um anjo, seria possível pegar o estado Ultra Instinct Perfected e outros superpoderes dos anjos? Goten ainda estava em choque e êxtase. Com a ajuda do Ultra Instinct Sign, ele poderia matar Cell com absoluta confiança. Enquanto Cell aparecesse na Terra, isso levaria à morte. No entanto, Ultra Instinct Sign tem requisitos de resistência muito altos. Se o corpo não for forte o suficiente, ele não será capaz de suportar o estado Ultra Instinct por muito tempo. Parece que preciso melhorar ainda mais minha força física o mais rápido possível antes que Cell retorne à Terra. Embora a aparência do sistema e do Ultra Instinct o tenham deixado muito animado, Goten logo acalmou a excitação em seu coração e pensou nas desvantagens do Ultra Instinct Sign. Ele não queria morrer junto com Cell depois de usar o Ultra Instinto. Então, o mais importante agora não era chegar ao Super Saiyajin 2, mas sim fortalecer seu corpo e melhorar sua força base. Além disso, todas as transformações Saiyan eram uma multiplicação do poder de combate base. Enquanto o poder de combate base fosse anormal o suficiente, apenas a primeira transformação Super Saiyan também poderia derrubar Cell. Assim que pensou nisso, Goten de repente se sentiu aliviado, como se um enorme fardo tivesse sido tirado de seus ombros, e uma sensação de libertação o invadiu como uma brisa suave. Goten, por que você ainda está atordoado? Apresse-se e coma. A voz de Xixi soou novamente. Ok. Goten estava de bom humor nesse momento e respondeu rapidamente. Então seu corpo se moveu, e ele estava na frente de Xixi em um instante. Criança boba, você realmente tem a mesma personalidade do seu pai. Vocês dois não sabem quando parar de treinar. Disse Xixi e acariciou a cabeça de Goten carinhosamente. Goten, essa criança, era ainda mais diligente no treinamento do que Goku e Gohan. No entanto, ela também sabia que Goten estava sob imensa pressão. Goku, Gohan, Vegeta e até o pequeno Trunks foram mortos por Cell. Ele era o único Saiyajin sobrevivente na Terra agora, e o único guerreiro poderoso no planeta. Então, ele naturalmente teve que trabalhar mais duro do que Goku e os outros para proteger a Terra. Pensando que Goten, que tinha apenas 7 anos de idade, teria que suportar uma pressão tão grande, Xixi se sentiu muito angustiada. Mas não havia outra maneira, a única pessoa na Terra que poderia parar Cell agora era provavelmente Goten. Porque os únicos sobreviventes dos jogos Cell 8 anos atrás eram Roshi e Kuririn. Todos os outros tinham ido embora. Mas os dois eram terráqueos, afinal, com potencial limitado e não eram poderosos o suficiente para serem oponentes de Cell. Na mesa de jantar, Goten, mamãe sente falta de não poder passar mais tempo com você e se preocupa muito com você. Em uma idade tão jovem, você tem que suportar tanta pressão para proteger o mundo. É tudo culpa do Goku. Eles poderiam ser ressuscitados com as Dragon Balls e nós poderíamos deixá-los lidar com Cell. Mas aqueles idiotas se recusam a ser ressuscitados e insistem em deixar a natureza seguir seu curso, dizendo que eles já estão mortos e que não querem quebrar o equilíbrio entre a vida e a morte. Esses idiotas provavelmente estão aproveitando seu tempo no outro mundo, mas você tem que sofrer. Xixi olhou para Goten com uma cara triste e angustiada. Nesse ponto, ela e Bulma ainda não conseguiam entender o que se passava nas mentes de Goku e Vegeta. Claramente havia uma chance de ressuscitar, mas eles não estavam dispostos. Está tudo bem, mãe. Não se preocupe.
Eu protegerei você e este planeta, disse Goten com uma cara séria. Para ele, essa era simplesmente a personalidade de Goku e era apenas como ele era. E Vegeta naturalmente iria querer ficar com Goku, para que ele pudesse sempre competir com ele. Bem, meu Goten é o melhor. Apresse-se e coma. Depois de comer, vamos para a casa do Kami. Kami Sennin é o mestre do seu pai. Embora ele não tenha muito poder de luta, ele ainda é muito talentoso em artes marciais. Deixe-o guiá-lo, disse Xixi gentilmente. Se fosse antes, ela não gostaria que seu filho tivesse muito contato com Roshi e aqueles caras. Porque Roshi era apenas um velho pervertido careca e aqueles caras ao redor dele não eram melhores. Naquela época, ela tinha medo de que eles fossem uma má influência para Gohan, mas a situação agora era completamente diferente de antes. A Terra estava sem a proteção de Goku e Vegeta, e não havia muito treinamento que ela pudesse dar a Goten. Mesmo que ela estivesse relutante, as realizações de Roshi nas artes marciais estavam de fato além de sua capacidade. Capítulo 3. Vamos para a casa do Kami? Certo. Goten assentiu sem hesitar. Não é que ele achasse que poderia aprender alguma coisa com Roshi, a principal razão era que ele achava que poderia testar seu sistema em seu passatempo lá. Ele também poderia treinar um pouco com eles para ver se conseguia aprender um Kamehameha ou alguma outra habilidade boa. O Destructo Diz de Kuririn também era uma técnica muito boa. Era uma habilidade que podia causar algum dano real se usada corretamente. Quanto mais forte a força do usuário, mais forte o poder do Destructo Diz seria. Essa habilidade poderia ter efeitos inesperados em batalha. Foi como quando Kuririn estava lutando em Namek. Mesmo com um poder de luta miserável no começo dos 10.000, ele cortou com sucesso a cauda de Freeza com essa técnica. Freeza em sua segunda forma naquela época tinha um nível de poder de mais de 1 milhão. Era realmente bem ridículo se alguém realmente pensasse sobre isso. Depois de comer, eles logo partiram para a casa do Kami para encontrar Roshi e Kuririn. Casa Kami. Goten e Xixi chegaram à ilha onde ficava a casa Kami. A viagem do Monte Pauzu até a casa Kami foi bem longa, durando mais de 10 minutos de voo. No entanto, Goten deliberadamente diminuiu a velocidade em consideração às habilidades de Xixi. Caso contrário, dada sua própria velocidade, ele poderia ter percorrido a distância em questão de segundos. Xixi ele, quem é ele? No momento em que Roshi e Kuririn viram Goten, ambos ficaram boquiabertos de surpresa, olhando para ele com a boca aberta. Isso porque o garoto ao lado de Xixi parecia exatamente com Goku quando criança. A semelhança era assustadora. Na verdade, eles já tinham adivinhado a identidade da criança, só que era um pouco inacreditável. Isso porque Goku estava morto há 8 anos. Ver uma criança parecida com ele tão de repente depois de todo esse tempo foi naturalmente um pouco inesperado. Vocês dois adivinharam, o nome dele é Goten, e ele é filho de Goku, disse Xixi diretamente. Com certeza, não é de se admirar que ele se pareça exatamente com Goku. É tão parecido que parece que ambos foram esculpidos no mesmo molde. Os dois piscaram e olharam fixamente para Goten. Eles não conseguiram evitar soltar um pequeno suspiro. Os genes em Goten eram realmente muito poderosos. Gohan era pelo menos um pouco diferente de Goku quando era jovem, mas Goten na frente deles parecia exatamente o mesmo que Goku quando era criança. O talento de combate de Goten é muito alto. O propósito da minha visita desta vez é esperar que você possa ajudar Goten com seu treinamento. Xixi foi direto ao ponto. Você deve deixar bem claro que Cell pode retornar à Terra a qualquer momento, e quando isso acontecer, ninguém poderá impedi-lo naquele momento. A única esperança que temos é Goten. Xixi disse muito séria. Embora, internamente, ela realmente não quisesse que Goten ficasse com esses dois caras pervertidos. O que? Tanto Roshi quanto Kuririn tinham expressões de surpresa em seus rostos. Eles obviamente não conseguiam acreditar que era Xixi, de todas as pessoas que disse isso. Xixi, eu lembro que você era muito contra o treinamento de Gohan antes, por que você? Depois de um momento de choque, Kuririn não conseguiu deixar de perguntar. Ele lembrou que quando Goku levou Gohan para treinar alguns anos atrás, ele quase foi morto por Xixi. Por que ela mudou de repente toda a sua atitude agora? Se Goku ainda estivesse vivo, eu nunca deixaria Goten ter nada a ver com vocês, velhos pervertidos. Vocês não seriam uma boa influência para meu doce garotinho. No entanto, nesta situação, não há outra maneira. Diante dos surpresos Roshi e Kuririn, Xixi disse seriamente. Era verdade que não havia opções melhores. Os dois coraram instantaneamente sob a desaprovação de Xixi, mas olhando para Goten, eles pareciam ver esperança. Isso porque Goten e Goku eram muito parecidos. Goku era muito forte, então Goten definitivamente não seria exceção. Goten, podemos ver seu nível de poder? Eu lembro quando Gohan tinha sua idade, ele já tinha muita força. Kuririn olhou para Goten e não conseguiu evitar perguntar. Embora Kuririn tenha dito isso, em sua mente a situação de Goten e Gohan era completamente diferente uma da outra. Quando Gohan tinha 4 anos, Piccolo pegou e o forçou a treinar duro sob seu comando. Mais tarde, ele teve seu potencial desbloqueado pelo Gran Elder Guru em Namek, e também ganhou poder e experiência através do Boost Saiyan Kai de toda a saga de Freeza. Mais tarde, ele foi treinado por Goku e Piccolo. No entanto, Goten na frente deles obviamente não tinha o luxo desse tipo de tratamento porque os lutadores mais fortes da Terra tinham sido todos mortos nos Jogos Cell. E embora Xixi também soubesse artes marciais, era apenas um pouco melhor do que pessoas comuns. Treinar um jovem e poderoso Saiyajin apenas com aquilo era totalmente impossível.
Vocês dois é melhor não subestimarem meu Goten. Embora ele tenha apenas 7 anos agora, ele conseguiu se tornar um Super Saiyajin quando tinha apenas 4 anos, disse Xixi com uma cara orgulhosa. Como mãe, ela estava obviamente muito orgulhosa de seu filho. Goten era definitivamente o mais jovem Super Saiyajin de todos os tempos. Isso pode ter algo a ver com os genes e células S de Goku. Lembrando da noite de 8 anos atrás, nos primeiros dias do jogo Cell, quando Goku manteve sua transformação Super Saiyajin, Xixi não conseguiu evitar corar. Talvez essa tenha sido a razão pela qual Goten conseguiu se tornar um Super Saiyajin aos 4 anos. Ser um híbrido Saiyajin humano provavelmente ajudou também. O quê? Super Saiyajin. Ao ouvir que Goten na frente deles poderia se transformar em Super Saiyajin, os olhos de Kami e Kuririn quase saltaram das órbitas. Goku não se tornou Super Saiyajin até os 25 anos, e quando Vegeta se tornou Super Saiyajin, ele tinha mais de 30 anos. O mais jovem Super Saiyajin antes era Gohan, que se tornou um Super Saiyajin quando entrou na Câmara do Tempo Hiperbólica quando tinha quase 10 anos. Mas Goten na frente deles já conseguia se transformar em Super Saiyajin aos 4 anos de idade, e Goten nem sequer tinha os ensinamentos e a experiência de Goku para ajudá-lo. Em outras palavras, ele conseguiu se destacar sozinho. Isso foi uma piada? Isso foi muito ultrajante. Goten, posso ver sua transformação em Super Saiyajin? Quero ter um treino com você. Nos últimos 8 anos, venho treinando desesperadamente para lidar com Cell. Chocado, Kuririn deu um passo à frente, então olhou para Goten e perguntou. Ele queria ver o quão forte Goten era depois de se tornar Super Saiyajin. Kuririn sabia que a coisa mais importante para um Saiyajin era seu poder de combate básico. Ele não achava que o poder de combate básico de Goten fosse muito. De acordo com seus pensamentos, se o poder de combate básico fosse fraco, mesmo que ele pudesse se tornar um Super Saiyajin, o aumento de poder não seria muito mais forte. Ok. Goten assentiu. Essa situação lhe convinha muito bem. Pensando na luta iminente com Kuririn, ele se perguntou se seria capaz de adquirir a habilidade Disco Destrutivo. Capítulo 4. Roshi e Kuririn pareciam expectantes. Eles não viam um Super Saiyajin se transformar há 8 anos. Goten se concentrou e cerrou os punhos levemente. Quase instantaneamente, uma aura de Ki dourada irrompeu de seu corpo. Seu cabelo ficou dourado e seus olhos verde-vivo. Essa foi a transformação do Super Saiyajin. Logo, a aura dourada de Ki ao redor de seu corpo desapareceu, porque naquela época ele já havia dominado a forma Super Saiyajin. É realmente a transformação do Super Saiyajin. Isso é ótimo, Goten, você é um gênio. Ao ver a forma Super Saiyajin de Goten, Kuririn cerrou os punhos com força, seu rosto cheio de excitação. Depois de 8 longos anos, ele finalmente pôde testemunhar a forma de um Super Saiyajin novamente. Ele finalmente viu a esperança. A excitação era difícil de descrever em palavras. E essa aparência era a mesma de quando Gohan e Goku saíram da Câmara do Tempo Hiperbólica. Para conseguir chegar ao Super Saiyajin sem a ajuda de ninguém, o potencial desse garoto é muito maior do que o de Goku e Vegeta. Os olhos normalmente miseráveis de Roshi revelaram uma aparência inacreditável. Com apenas 7 anos de idade, ele poderia se tornar um Super Saiyajin. Esse era definitivamente um potencial que Goku e Vegeta não tinham. Vendo as expressões de surpresa e inacreditáveis dos dois, Xixi ficou naturalmente muito orgulhosa. Afinal, Goten era seu filho e ela foi quem o criou. Você é incrível, Goten. Vamos, deixe-me ver seu poder depois de se tornar um Super Saiyajin, Kuririn disse a Goten com um olhar animado no rosto. Se tivesse acontecido 8 anos atrás, ele nunca teria pensado em lutar contra um Super Saiyajin, mas desde que Goku e os outros morreram nos jogos de Cell, ele vinha treinando desesperadamente com culpa todos os dias. Isso porque ele era o único lutador sobrevivente naquela época. A importante tarefa de proteger a Terra e parar Cell naturalmente caiu sobre sua cabeça, pelo menos em sua visão. Portanto, nos últimos 8 anos, ele vinha treinando desesperadamente todos os dias. Ele também sentiu que sua força havia feito um avanço qualitativo. Goten tinha apenas 7 anos de idade aos seus olhos. Ele definitivamente deveria ser capaz de lutar com ele. Bem, vamos lá. Goten acenou para Kuririn com uma expressão calma, indicando que ele poderia começar o ataque. 3 anos de treinamento duro também melhoraram muito sua eficácia e habilidade básicas de combate. Embora seu poder de combate básico possa não ser tão bom quanto o poder de combate básico de Goku e Gohan durante os jogos de Cell, a diferença definitivamente não seria muito grande. Portanto, derrotar Kuririn não deve ser um grande problema. Então aqui vou eu, não me subestime. Kuririn sorriu e assumiu uma posição de luta. No segundo seguinte, seu corpo correu em direção a Goten como uma flecha disparada de uma corda de arco. A velocidade era muito rápida, e pós-imagens foram formadas quase instantaneamente. Isso fez com que Goten ficasse um pouco surpreso. Ele não esperava que a força de Kuririn chegasse a esse nível. Mas infelizmente foi só isso, uma pequena surpresa. Essa velocidade ainda era muito lenta. Kuririn deu um soco. Goten apenas virou o corpo ligeiramente para o lado, desviando facilmente do ataque de Kuririn. Depois de errar o primeiro golpe, Kuririn continuou lançando um ataque após o outro. Os punhos varreram como um furacão. Sob o vento varredor dos socos, grandes ondas foram geradas no mar. A areia sob seus pés se espalhou em todas as direções. Goten, esse garoto, é muito forte. Talvez ele seja nossa esperança, nossa única esperança de derrotar Cell.
Roshi estreitou os olhos levemente, e esse pensamento imediatamente apareceu em sua mente. Depois de testemunhar apenas alguns de seus movimentos e sentir sua energia, ele sabia que Goten possuía um nível de poder muito alto. Esse tipo de força bruta, Kuririn nunca seria capaz de atingir. Como esperado do filho de Goku. Do outro lado, Kuririn ainda atacava incansavelmente. Era preciso dizer que sua força realmente fez um avanço qualitativo em comparação a 8 anos atrás. No entanto, na frente de Goten, esse nível de poder não era nem de longe o suficiente. A lacuna ainda era bem grande. Isso ocorreu porque, do começo ao fim, os pés de Goten não se moveram de sua posição inicial, mesmo ele tendo desviado com sucesso de todos os ataques de Kuririn. Isso é incrível. Ele nem se moveu 1 centímetro de sua posição e ainda conseguiu evitar todos os meus ataques. Ainda há esperança para a Terra. Embora seus ataques fossem facilmente esquivados, Kuririn não só não estava bravo, mas, em vez disso, estava extremamente animado. Ele viu uma nova esperança para a Terra em Goten. O fardo em seu coração pareceu diminuir muito em um instante. Goten, tente isso. Disco Destructo Deca Blade. Kuririn sorriu de repente levantou sua mão direita bem alto. Uma lâmina redonda dourada de Ki apareceu de repente no topo da palma de sua mão. Então ele jogou diretamente em Goten. Esta era a técnica única de Kuririn, o Destructo Diz. Ele também havia fortalecido esta técnica nos últimos anos. Diante da poderosa técnica de Kuririn, Goten permaneceu impassível. Quando o disco Destructo estava a apenas 5 metros de Goten, ele de repente se dividiu em 10 pedaços. Interessante. Goten sorriu. Seus dedos dos pés tocaram o chão e seu corpo imediatamente se ergueu no ar. Ele conhecia o poder do Destructo Diz e definitivamente não usaria seu corpo e apenas receberia o golpe. Isso seria absolutamente estúpido. Ele mudou de direção e fez manobras evasivas, tentando despistá-los. Os discos também mudaram de direção instantaneamente e o seguiram de perto, recusando-se a deixá-lo escapar. Goten desviou novamente, mas o ataque o seguiu como se tivesse um rastreador instalado. Já que não posso evitá-lo, vou destruí-lo. Vendo o ataque logo atrás, Goten se virou de repente. Ele rapidamente atirou algumas pequenas bolas de energia em direção aos discos. Então, 2 ondas de energia explodiram diretamente. Estrondo. Uma onda de explosão imediatamente se espalhou pelo céu. Uma fumaça espessa subiu, e os 10 Destructo Diz foram destruídos instantaneamente. Afinal, a diferença de força entre os dois ainda era muito grande. Jin. Parabéns ao anfitrião por adquirir a habilidade Destructo Diz Deca Blade. Jin. Parabéns ao anfitrião por pegar poder de combate mais 120.000? No momento em que os discos Destructo foram destruídos, a notificação do sistema também soou em sua mente. Capítulo 5. Com certeza, eu tenho habilidade. Embora o disco destrutivo não seja uma técnica particularmente poderosa, ele pelo menos mostra que a probabilidade de aprender uma habilidade em batalha ainda é muito alta. Após ouvir a notificação do sistema, Goten ficou muito feliz. Ele também podia sentir que estava ficando mais forte com aquele aumento de poder de combate. Nas batalhas futuras, Destructo Diz também poderia ser considerado outro trunfo que ele tem na manga. Embora não fosse muito forte quando Kuririn o lançou agora, era porque a força do próprio Kuririn era muito fraca. Se Goten o lançasse ele mesmo, o efeito definitivamente seria muito mais forte do que o de Kuririn. E quanto mais forte fosse a força do próprio Kuririn, maior o efeito do ataque. Uau! Tendo alcançado seu objetivo, Goten não queria mais continuar essa luta. Goten aumentou sua velocidade e seu corpo apareceu na frente de Kuririn em um instante, chocando-o. Então ele perguntou com um sorriso, você ainda quer continuar Kuririn-san? Goten se dirigiu a ele dessa forma porque seria definitivamente estranho chamá-lo de tio. Kuririn e Xixi eram totalmente diferentes em seu coração. Esqueça, você é ridiculamente forte. A diferença de poder entre nós é muito grande. Kuririn balançou a cabeça com um sorriso irônico. Ele não conseguiu acertá-lo mesmo depois de centenas de ataques, e até mesmo o Destructo Diz foi facilmente destruído. Os dois não estavam no mesmo nível. Xixi, você fez muito bem em treinar Goten até esse nível. Ele é realmente poderoso. Mais tarde, Roshi e Kuririn também expressaram sua admiração por Xixi. Pensar que uma mãe solteira com quase nenhum poder de luta poderia realmente treinar uma criança tão forte. Além da forte linhagem e talento de Goten, o esforço e cuidado de Xixi eram absolutamente indispensáveis. É claro que meu Goten sempre foi muito forte. Xixi estava naturalmente muito orgulhosa. Quem não gosta de ser elogiado? Ok, vocês dois podem treinar com Goten. Vou visitar Goten na semana que vem. Depois de falar, Xixi usou a cápsula que Bulma lhe dera antes, então pegou um helicóptero e foi embora. Muten Roshi-sama, Kuririn-san, vamos treinar de novo. Depois que Xixi saiu, Goten olhou para Roshi e Kuririn. Afinal, ele ainda não tinha aprendido Kamehameha. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Embora Goten estivesse treinando com Kuririn pelos últimos 3 dias, a força de Kuririn era realmente muito fraca. Não havia como ele se igualar a Goten, então o treinamento não foi muito efetivo. Portanto, Goten decidiu fazer uma viagem ao Mirante e usar a câmara do tempo hiperbólica. O ambiente lá era muito hostil, o que o tornava mais adequado para treinamento físico. Goten, você realmente decidiu treinar na câmara do tempo hiperbólica? O ambiente lá é muito severo, e a gravidade na sala é 10 vezes maior que a gravidade da Terra, perguntaram Kuririn e Roshi após ouvirem sobre a decisão de Goten.
Afinal, Goten tinha apenas 7 anos, então talvez não seja uma boa ideia exigir demais do corpo dele para melhorar sua força. Sim, eu tomei a decisão. Não sei quando Cell retornará. Minha força atual não é suficiente para lidar facilmente com Cell. Goten assentiu firmemente e disse. Embora o uso do Ultra Instinct pudesse facilmente apagar a ameaça de Cell, mas se seu corpo não fosse forte o suficiente, ele não seria capaz de suportar o poder divino do Ultra Instinct. Naquela época, era muito provável que ele recebesse uma reação negativa ao usar a técnica. Kuririn, você também vai para a Câmara do Tempo Hiperbólica junto com Goten para treinar. Agora só restam vocês dois guerreiros na Terra, então vocês dois são a única esperança para o planeta. Embora o ambiente lá seja muito difícil, ele pode melhorar rapidamente sua força, disse Roche a Kuririn. Goten estava absolutamente certo. Ninguém sabia quando Cell retornaria à Terra. Naquela época, se eles não fossem fortes o suficiente, seria impossível lidar com Cell. Entendo, Muten Roshi-sama, Kuririn também assentiu firmemente. Neste momento, eles só podiam contar com os dois. Após tomarem a decisão, ambos imediatamente se dirigiram ao mirante. No caminho, Goten também fez uma visita rápida à torre de Korin. Ele levou os 4 feijões senzu restantes embora. A propósito, ele teve que avisar o gordo samurai Yajirobe para não comer os feijões senzu como alimento no futuro. Essa coisa pode salvar vidas em momentos críticos. O mirante. Goten Kuririn-san, vocês estão aqui. Dendê, ciente da visita, correu para cumprimentá-los. Como guardião da terra, ele podia ver tudo na terra claramente. Portanto, ele naturalmente também sabia da existência de Goten. Kuririn ficou um pouco surpreso ao ouvir Dendê mencionar o nome de Goten. Afinal, ele e Roche nem sabiam da existência de Goten antes de conhecê-lo. E olhando para a aparência de Dendê, ficou bem claro que ele já sabia disso. Dendê, precisamos usar a Câmara do Tempo Hiperbólica. Goten não perdeu tempo e declarou diretamente suas intenções. Bem, eu sei. Senhor Popó, por favor, leve Goten e Kuririn-san para a Câmara do Tempo Hiperbólica. Dendê assentiu, concordando sem hesitar, pois sabia o propósito da visita ao mirante. Tudo bem, vocês dois venham comigo. O Sr. Popó ainda era muito simples e honesto. Seguindo o Sr. Popó, os dois logo chegaram à Câmara do Tempo Hiperbólico. Assim que eles saíram do local de descanso da Câmara do Tempo Hiperbólica, a gravidade aumentou instantaneamente. Ainda assim, 10 vezes a gravidade não teve muito efeito sobre os dois. Dentro da pequena casa perto da porta, alguma comida foi preparada. Não foi problema para 2 pessoas comerem por 2 anos. Droga! Esse tipo de ambiente é realmente deprimente. Olhando ao redor para a vasta extensão de brancura, Goten sentiu alívio e depressão. É por isso que ele não veio para a Câmara do Tempo Hiperbólica antes. Era muito deprimente e solitário. Se uma pessoa ficasse lá sozinha por 2 anos, seria muito chato. Embora a força de Kuririn fosse fraca, e ele realmente não esperava que ele fosse muito útil na batalha com Cell, pelo menos agora, ele não estaria muito solitário na Câmara do Tempo Hiperbólica. Ok, vamos começar a treinar Kuririn-san. Goten endureceu o olhar. Depois, seriam apenas 2 longos anos de treinamento sério. Sim. Kuririn também assentiu com firmeza. Pensando na impotência de 8 anos atrás, seu desejo de se tornar mais forte também era extremamente firme. Ele não foi de nenhuma ajuda nos jogos de Cell há 8 anos. Até mesmo a razão de Cell ter um corpo completo era devido a ele. Isso porque naquela época, ele realmente teve a oportunidade de destruir o Android 18 e impedir que Cell se tornasse completo. No entanto, ele falhou em fazê-lo e todos os outros tiveram que pagar o preço por isso. Desta vez, ele deve ajudar Goten, para compensar as coisas estúpidas que ele fez 8 anos atrás. Capítulo 6. Após um breve ajuste de mentalidade, os dois começaram a treinar diligentemente. No começo, Goten e Kuririn praticavam um contra o outro, mas depois de um tempo, Kuririn simplesmente não conseguia acompanhar o progresso de Goten. Além disso, o efeito desse tipo de treinamento mútuo continuou a ficar cada vez mais fraco. Então, depois de entrar na Câmara do Tempo Hiperbólica por um mês, os dois começaram a praticar o seu próprio. Além da alimentação e descanso necessários todos os dias, o resto do tempo era gasto em treinamento duro. Desde que entrou na Câmara do Tempo Hiperbólica, Goten vinha treinando em sua forma base. Porque somente treinando em sua forma base ele poderia realmente exercitar completamente seu físico e melhorar seu poder básico de combate. Afinal, para um Saiyajin, seu poder básico de combate era de extrema importância. O tempo passou dia após dia. Num piscar de olhos, um ano inteiro já havia se passado. Para os de fora, isso foi apenas um dia, mas para Goten e Kuririn na Câmara do Tempo Hiperbólica foi um ano inteiro. O ambiente na sala era realmente muito severo. Além disso, era muito chato, então o ano definitivamente não tinha sido bom. Goten, vou encerrar meu treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica e pensar em outras maneiras de aumentar minha força. Neste dia, Kuririn disse de repente a Goten. Ele percebeu que apenas ficar na Câmara do Tempo Hiperbólica não melhoraria muito sua força. Por causa de sua linhagem humana normal, ele nunca poderia melhorar sua força tão rápido quanto Saiyan, não importa o que ele fizesse. Mesmo que ele ficasse na Câmara do Tempo Hiperbólica por mais um ano, sua força não melhoraria muito. Se ele quisesse ser capaz de lutar contra Cell, ele tinha que pensar em outras maneiras de se tornar mais forte. Outras maneiras de ficar mais forte? O que é isso? Goten perguntou curioso.
Durante este ano sua própria força realmente melhorou aos trancos e barrancos, mas a força de Kuririn não melhorou tanto em comparação à dele. No mundo de Dragon Ball, raça e linhagens eram muito importantes. A linhagem basicamente determinava o limite superior de uma pessoa. Ainda não pensei nisso, mas sei que ficar apenas na Câmara do Tempo hiperbólica não vai melhorar minha força substancialmente. Sem mencionar lutar contra monstros como Cell. Na verdade, a razão pela qual a Terra se tornou o que é agora e a razão pela qual Goku e os outros foram mortos, tem muito a ver com meus erros. Kuririn balançou a cabeça primeiro e então disse com uma cara cheia de culpa e autocensura. Se ele tivesse destruído o Android 18 diretamente com o controle remoto naquele momento, seria simplesmente impossível para Cell aperfeiçoar seu corpo e Goku e os outros não teriam morrido. Nos últimos 8 anos, ele basicamente viveu com essa culpa. Tudo bem, mas você não precisa se culpar tanto. Não acho que eles iriam te culpar. Goten assentiu. Olhando para Kuririn, ele também o confortou um pouco. Então eu vou primeiro, você deve treinar duro. Depois desse ano treinando juntos, sei que você tem um talento que não é mais fraco que Goku e Gohan, e você definitivamente será capaz de derrotar Cell. Kuririn assentiu pesadamente, então deu um tapinha no ombro de Goten e disse muito sério. Isso não foi dito levianamente para deixar Goten feliz. O talento de Goten era realmente muito forte. Durante este ano, ele podia sentir claramente que a força de Goten estava melhorando a cada dia. Depois que os dois trocaram mais algumas palavras, Kuririn deixou a Câmara do Tempo hiperbólica, procurando outras maneiras de ficar mais forte. E Goten continuou a treinar. Dia após dia, o tempo voava rapidamente. Num piscar de olhos, mais meio ano se passou. Depois que Kuririn foi embora, o sentimento de solidão e tédio se tornou cada vez mais intenso, mas ele deixou bem claro que precisava suportar esse tipo de desafio. No tempo que passou dentro da câmara, Goten cresceu muito e parecia muito mais elegante. Especialmente seu corpo, era excepcionalmente forte. Era um pouco parecido com o de Gohan quando ele lutou contra Cell. Droga. Bufão. Após o dia de treinamento, Goten estava completamente exausto. As roupas de treinamento em seu corpo também estavam esfarrapadas. Ele soltou um longo suspiro e então começou a preparar a comida. Depois que Kuririn foi embora, a tarefa de cozinhar só poderia cair sobre sua cabeça. Depois de comer, todo seu corpo e espírito se sentiram muito melhor. Esse era geralmente o caso com os Saiyajins, eles recuperavam suas forças depois de comer. Estou treinando há mais de 1 ano e minha resistência está bem forte agora. Vamos experimentar o Ultra Instinct e ver por quanto tempo consigo mantê-lo com meu corpo atual. Goten se levantou e caminhou diretamente para o meio da Câmara do Tempo hiperbólica. Ele então pegou alguns feijões Senzu e colocou os feijões em seu corpo ao seu alcance. Se ele acidentalmente destruísse ou soprasse os feijões, ele definitivamente estaria em apuros. Isso foi algo que salvou vidas em um momento crítico. Após se preparar, Goten fechou os olhos lentamente. Ele gradualmente se acalmou e esvaziou sua mente e ajustou sua respiração. Entre seus ciclos respiratórios, fios de energia azul prateada subiam lentamente pelo corpo. Imediatamente depois, a energia azul prateada tornou-se cada vez mais densa. No segundo seguinte, Goten de repente abriu os olhos. Suas pupilas originalmente pretas se tornaram prateadas, e uma luz crescente brilhou através delas. Seu cabelo balançou suavemente, mesmo que não houvesse vento. Um halo prateado sobrenatural irrompeu ao redor de seu corpo em um instante. A pessoa inteira parecia um pouco etérea. Acompanhado pelo aparecimento do halo prateado, a temperatura em toda a Câmara do Tempo hiperbólica aumentou repentinamente em um instante. Houve uma mudança marcante em sua presença. Isto é Ultra Instinct. Parece que de repente me integrei com o espaço ao redor. Goten murmurou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma força muito poderosa em seu corpo. Se seu corpo fosse um recipiente, essa energia seria como um rio. Era muito assustador, enchendo completamente seu corpo e então transbordando. Havia uma possibilidade de que o recipiente pudesse quebrar a qualquer momento, sendo incapaz de lidar com o poder. Em apenas 10 segundos, Goten se sentiu extremamente sobrecarregado. Ele saiu imediatamente do estado de Ultra Instinto. Ao mesmo tempo, uma dor insuportável se espalhou por todo o seu corpo. Parecia que seu corpo estava sendo despedaçado. Goten conseguiu suportar a dor de alguma forma e rapidamente pegou uma fava Senzu, comendo-a imediatamente. Capítulo 7. Depois que Goten engoliu o feijão Senzu, a dor por todo o seu corpo desapareceu instantaneamente. A resistência e a energia de todo o seu corpo também retornaram ao estado de pico. Ainda restam 3 meses na Câmara do Tempo hiperbólica. Espero que depois desses 3 meses, o tempo que eu consiga manter a forma do Ultra Instinct seja maior. Depois de se refrescar, Goten retomou seu treinamento. Os oponentes que ele enfrentava agora não eram tão simples quanto Cell, porque além de Cell, havia outros seres muito poderosos neste universo. Por exemplo, os deuses da destruição e os anjos eram existências simplesmente inalcançáveis para o atual Goten. Além dos deuses da destruição e dos anjos, havia figuras mais poderosas como o Rei Onimo, Zeno e o Grande Sacerdote. Sem mencionar os guardas e assistentes pessoais do Rei Onimo. Se esses caras quisessem destruir um universo por capricho, não seria difícil para eles. Portanto, ele não podia parar seu treinamento nem por um momento. Somente treinando constantemente e se tornando mais forte ele conseguiria sobreviver e manter uma posição neste mundo perigoso. Neste momento na Terra,
Uma assinatura energética extremamente poderosa apareceu de repente no planeta. No céu, uma figura solitária apareceu. Ele tinha pele verde com manchas pretas por toda parte e em suas costas havia um par de asas pretas de inseto. Essa pessoa era Cell em sua forma perfeita. Nesse momento, Cell cruzou as mãos sobre o peito, olhando para a cidade sob seus pés. Então, ele disse a si mesmo com indiferença: faz apenas alguns anos que parti, não esperava que todas as cidades que destruí já tivessem sido reconstruídas. É uma pena que todo o esforço deles acabe sendo em vão. Para ele, esses humanos eram realmente estúpidos. Mesmo sabendo que as cidades definitivamente seriam destruídas novamente, eles ainda escolheram reconstruir. De qualquer forma, já que ele havia retornado, ele poderia muito bem destruir completamente todas as cidades. Afinal, este universo era extremamente vasto. Planetas melhores que a Terra estavam em abundância. Mesmo se este planeta fosse destruído, isso não teria efeito sobre ele. É meio chato aqui sem Goku e Vegeta. Cell suspirou novamente. Desta vez, mesmo depois de vagar pelo universo por 8 anos inteiros, ele não conseguiu encontrar nenhum oponente que pudesse se igualar a ele. Para ser honesto, ele meio que sentia falta da sensação emocionante de batalhar com Goku e os outros. Afinal, ele também tinha célula Saiyan em seu corpo, então ele estava muito ansioso por uma boa batalha. Então, vamos começar destruindo aquela pequena cidade. Depois de suspirar, o olhar de Cell se fixou diretamente em uma pequena cidade à sua frente. Já que não havia oponente que pudesse fazê-lo se sentir excitado aqui, ele poderia muito bem destruir este lugar. Afinal, era para isso que ele foi feito. Com um leve levantar de seu dedo, uma bola de energia instantaneamente se condensou na ponta de seu dedo. Então, ele simplesmente atirou em direção ao seu alvo. Estrondo. Acompanhada por um rugido ensurdecedor, a cidade inteira foi completamente envolvida por uma enorme explosão. Num instante, uma enorme cratera apareceu no chão. A cidade inteira já havia evaporado há muito tempo. E neste momento na Capsule Corp, a expressão de Kuririn congelou de repente. Um olhar solene imediatamente apareceu em seu rosto. O que aconteceu, Kuririn? Que choque foi esse agora? Foi um terremoto? Depois de sentir o chão tremer, Bulma ao lado perguntou apressadamente. Não havia terremoto algum em West City há muito tempo. Por que o chão tremeu tão violentamente de repente? Um mau pressentimento surgiu instantaneamente em seu coração. É o céu. Ele está de volta. Já consigo sentir a energia dele. Kuririn cerrou os punhos com força, seu tom e expressão eram extremamente sérios. Aquele sentimento familiar de agora era absolutamente inconfundível. Era definitivamente Cell. E a força daquele cara parecia ser mais forte do que antes. O choque agora indicava claramente que algo havia sido destruído, muito provavelmente uma cidade. O quê? Celular. Aquele monstro voltou? O que devemos fazer? Temos que fazer alguma coisa. Ao ouvir o nome Cell, Bulma imediatamente entrou em pânico. Havia horror e medo em seu rosto, assim como raiva. Porque seus pais, Vegeta e Trunks foram todos mortos por Cell, mas ela não conseguiu se vingar de jeito nenhum. Mesmo agora, era muito provável que o planeta inteiro fosse destruído por Cell. Aquele monstro não teve misericórdia alguma. Não há outra opção agora. Antes que Goten saia da Câmara do Tempo Hiperbólica, terei que lidar com Cell sozinho. Um olhar determinado apareceu no rosto de Kuririn. Ontem mesmo, ele fez Bulma transformar seu corpo usando tecnologia Android. Embora ele não tivesse passado pelo procedimento completo, ele agora se tornou parte Android. Essa foi a única maneira que ele conseguiu inventar para se tornar mais forte. Afinal, Android 17 e Android 18 também eram pessoas comuns antes de serem transformados em androides. Ele também podia ser transformado naturalmente e após a transformação, sua força se tornou ainda maior. Embora ele não fosse mais um ser humano normal, contanto que ele pudesse derrotar Cell, ele estava disposto a pagar qualquer preço. Isso poderia ser considerado uma expiação por seu erro estúpido de 8 anos atrás. Você consegue fazer isso? Você realmente consegue parar esse monstro? Bulma perguntou com uma cara preocupada. Afinal, a força de Kuririn era realmente muito fraca. No passado não estava no mesmo nível de Vegeta e Goku. Mesmo que ele estivesse transformado agora, estimava-se que ele ainda não seria capaz de derrotar Cell. Aquele monstro poderia até matar Goku e Gohan. Sinto muito, eu sozinho não posso parar Cell. A única coisa que posso fazer agora é ganhar algum tempo e esperar até que Goten saia da Câmara do Tempo Hiperbólica. A única pessoa na Terra que pode parar Cell é provavelmente Goten. Kuririn balançou a cabeça. Ele estava muito consciente de seu poder. Mesmo depois de se transformar em um androide parcial, sua força não podia ser comparada à de Cell. Aquele cara era uma existência que nem mesmo Super Saiyajin 2 Gohan conseguiu derrotar. A única coisa que ele podia fazer agora era ganhar mais tempo para Goten. Ok, Bulma, eu vou primeiro. Depois de falar com Bulma, Kuririn desapareceu da Corporação Cápsula num piscar de olhos. Capítulo 8. Neste momento, Cell ainda estava admirando sua obra-prima enquanto flutuava no ar. Olhando para a enorme cratera que apareceu sob seus pés, ele teve que admitir que realmente se sentia bem. Era uma pena que ele não pudesse ouvir os gritos desesperados daqueles humanos fracos. Era realmente uma pena. Então, qual cidade deve ser a próxima? Cell olhou ao redor e o canto de sua boca se ergueu lentamente em um sorriso maligno. Depois de olhar para frente e para trás, ele finalmente fixou seu olhar em West City. Então será sua vez. Gritem em desespero, seus insetos.
Depois que as palavras frias caíram, uma bola de energia se condensou novamente na ponta dos seus dedos. E bem no momento em que ele estava prestes a atirar a bola de energia, agite, como um fantasma, uma figura apareceu atrás de Cell em um instante. Então ele chutou diretamente às costas de Cell. Estrondo. Cell não teve tempo de reagir. O chute o fez voar algumas centenas de metros de distância. Seu corpo bateu pesadamente contra uma montanha antes de parar. O que? Um olhar de descrença apareceu de repente no rosto de Cell. Aquele chute agora foi muito forte, e ele não sentiu nenhuma grande flutuação de energia antes que ela aparecesse de repente. Todos os lutadores mais fortes da Terra foram mortos por ele, então como ainda poderia haver uma pessoa tão forte? Com um olhar surpreso, Cell olhou para o ar. Então ele viu uma figura familiar. Uma grande cabeça careca brilhava ao sol. Careca? Isso é uma piada? Como aquele covarde conseguiu reunir tanto poder agora? Cell ficou ainda mais surpreso ao ver Kuririn aparecendo no ar, porque Kuririn era apenas um guerreiro humano comum. Não importa o quanto ele tentasse, ele nunca poderia se comparar a um Saiyajin. E 8 anos atrás, esse cara era ridiculamente fraco, e sua coragem nem valia a pena mencionar. Como esse covarde se tornou tão poderoso em apenas 8 anos? Embora ele estivesse desprotegido agora, ele definitivamente não era algo que Kuririn poderia simplesmente chutar para longe. Cell, seu bastardo! Hoje eu definitivamente vou te matar, vou vingar Goku, Gohan e os outros, e vou compensar todos os meus erros do passado. Os olhos de Kuririn estavam extremamente determinados e ele não sentia mais nenhuma timidez ou covardia naquele momento. Para ele agora a morte não parecia ser um problema tão grande. Na verdade, 8 anos atrás, ele deveria ter ido para o outro mundo com Goku e os outros. Agora era a hora de acertar as contas com Cell. Eu realmente não esperava por isso. Parece que esses poucos anos sem minha presença não só aumentaram sua força, mas também sua coragem. Agora você ousa agir arrogantemente na minha frente? Eu posso me lembrar claramente de como você rastejou como um inseto na minha frente com medo há 8 anos. Cell se levantou lentamente, limpando o pequeno hematoma no rosto, e disse de uma maneira quase divertida. Kuririn acabou de fazê-lo sentir um pouco de dor, mas com tal ataque, era impossível causar-lhe qualquer ferimento sério. Bastardo! Calha a boca! Pensando na cena de 8 anos atrás, Kuririn ficou furioso. De fato, ele era muito fraco e tímido há 8 anos. Diante de Cell que matou todos os seus companheiros, ele nem teve coragem de enfrentá-lo. Esse sentimento o atormentou por 8 anos. Uau! Após um rugido no segundo seguinte, Kuririn avançou novamente brandindo seu punho em Cell. Agite! Agite! Soco após soco, golpe após golpe, ele simplesmente enlouqueceu, deixando tudo sair. Entretanto, Kuririn definitivamente não era páreo para Cell. Mesmo que ele se tornasse meio androide, essa diferença não poderia ser muito reduzida. Com apenas alguns movimentos leves do corpo, Cell desviou completamente de todos os ataques de Kuririn. Parece que você só sabe atacar com ataques furtivos. Com tanto poder e velocidade, você ainda quer lutar comigo? Cell cruzou as mãos sobre o peito, provocando Kuririn com um sorriso malicioso. Era inegável que essa cabecinha careca estava de fato mais forte do que antes. Se ele ainda estivesse em sua forma semi-perfeita daquela época, então talvez esse careca pudesse até mesmo derrotá-lo. Mas agora, a distância entre os dois era enorme. Este monstro. A distância entre nós ainda é tão grande? Kuririn cerrou os dentes com força, mas sua velocidade não diminuiu nem um pouco. Desde que ele foi transformado em um meio androide por Bulma, ele agora tinha uma quantidade quase ilimitada de energia. Então, assim como os androides número 17 e número 18, ele tinha resistência ilimitada. Agite, agite, agite. Kuririn continuou balançando os punhos. Sua força e velocidade foram aumentadas ao extremo, mas a distância entre eles era grande demais para que ele pudesse machucar Cell. Isso continuou por vários minutos até que Cell perdeu o interesse na luta. Seu idiota confiante demais, você ainda não percebe o quão grande é a distância entre nós. Vou deixar você perceber claramente que não importa o que você se torne, não importa que tipo de treinamento você tenha passado, você nunca será meu oponente. A voz indiferente de Cell significava que ele não estava mais interessado no jogo. No momento em que sua voz caiu, ele agarrou diretamente o punho de Kuririn. No momento em que seu punho foi agarrado, Kuririn perdeu a força para resistir. Era como estar preso por enormes grampos de ferro. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia se libertar de jeito nenhum. No segundo seguinte, Cell atirou o corpo de Kuririn para longe. Estrondo. O impacto foi acompanhado por um rugido ensurdecedor. 7 a 8 colinas desabaram uma após a outra, transformando-se diretamente em escombros. Estrondo. No final, o corpo de Kuririn foi enterrado no pico de uma montanha de 30 metros. Uma expressão de extrema dor apareceu de repente em seu rosto. Embora ele tenha se transformado em um meio androide com energia ilimitada, seu corpo ainda era humano em essência. Só que um reator de energia que podia continuar gerando energia foi instalado em seu corpo. Mesmo com energia ilimitada, seu corpo ainda era de carne e osso e podia sentir dor. Uau! Antes que Kuririn pudesse se recuperar, Cell apareceu novamente na frente dele. Ele agarrou o rosto de Kuririn e o esmagou contra as pedras duras. Ele não parou ali, mas continuou a se mover, arrastando seu rosto junto com ele. Nas paredes rochosas da colina, um caminho chocante foi esculpido à força. Por onde passava, deixava um rastro de sangue vermelho brilhante.
Capítulo 9. Após ser arrastado pelo terreno rochoso, o corpo de Kuririn estava coberto de ferimentos. Sangue continuava pingando de seu corpo. No entanto, Cell não estava pronto para deixar Kuririn ir tão facilmente. Afinal, em sua opinião, Kuririn era um brinquedo que poderia despertar seu interesse, mesmo que fosse um pouco. Seria uma pena matá-lo tão rápido. Depois de terminar de esmagar o rosto de Kuririn, Cell deu um forte soco em seu abdômen. PFF. Um bocado de sangue jorrou diretamente da boca de Kuririn, e uma enorme cratera também apareceu na superfície abaixo dele. Com Kuririn no centro, as rachaduras se espalharam em todas as direções. Estrondo. Bang. Bang. Estrondo. Cell continuou dando um soco atrás do outro em sequência, sem mostrar nenhuma piedade. Kuririn estava em estado de choque, sua consciência estava um pouco confusa. Com uma força tão grande, cada soco lhe trazia uma dor imensa. A cratera se expandindo ao redor dele serviu como um lembrete gritante da força por trás do ataque de Cell. Desculpe. Goten, não consigo aguentar mais. Goku, me desculpe. Ainda não posso proteger seu filho. Kuririn se sentiu extremamente culpado. 8 anos atrás, ele não conseguiu fazer nada enquanto todos morriam. Até mesmo o fato de Cell conseguir atingir uma forma perfeita, ele tinha uma grande responsabilidade por isso. Inesperadamente, 8 anos depois, ele ainda não conseguiu ajudar o filho de Goku. Ele não conseguiu nem comprar um pouco mais de tempo para ele. Estrondo. Estrondo. Cell bateu o ponto novamente. Desta vez, a colina inteira foi completamente destruída, e o corpo de Kuririn também foi lançado voando. Ele bateu pesadamente no chão a centenas de metros de distância. Desculpem a todos. Quando Dendê e o Sr. Popó olharam para essa cena do mirante, suas expressões eram extremamente solenes. Vendo Kuririn sendo torturado assim, os dois cerraram os punhos com força. No entanto, eles não podiam fazer nada para ajudar. A força deles era muito fraca. Cell provavelmente poderia matá-los com um único ataque. Kuririn-san, tão cruel. Se continuar assim, ele definitivamente será morto por Cell. O Sr. Popó disse com um rosto inexpressivo. Parece que não temos outra escolha a não ser deixar Goten sair da sala um pouco mais cedo. Dendê franziu a testa e finalmente se decidiu. Mesmo que não tivessem se passado 2 dias ainda, e Goten ainda pudesse treinar por cerca de 1 mês, a situação atual era especial. Se isso continuasse, Kuririn definitivamente seria morto. Os dois eram os únicos lutadores restantes na Terra. Não havia espaço para cometer erros. Talvez se os dois unissem forças, eles poderiam derrotar Cell. Depois de se decidir, Dendê caminhou diretamente para a Câmara do Tempo Hiperbólica. Naquela época, Goten ainda estava treinando desesperadamente. Por quase 2 anos, ele nunca treinou na forma de um Super Saiyajin. Para um Saiyajin, o poder de combate básico era de extrema importância. Nesses 2 anos de treinamento duro, ele também alcançou alguns bons resultados. Seu poder de combate básico aumentou várias vezes em comparação a antes. Ranger. Depois que a porta da Câmara do Tempo Hiperbólica foi aberta, Goten parou sua prática e olhou para a porta. Dendê entrou com uma cara séria. O que houve? Dendê, aconteceu alguma coisa? Goten perguntou. A julgar pela expressão de Dendê, era óbvio que algo grande tinha acontecido. As chances eram de que Cell tivesse retornado. Acontece que a câmara estava em uma dimensão diferente da Terra, e ele não conseguia sentir nada de fora. Goten, Cell está de volta. Kuririn-san estava lutando com ele, mas ele não conseguiu mais resistir. Embora eu saiba que não deveria te incomodar, não há nada que eu possa fazer agora, talvez só você possa parar Cell. O rosto de Dendê ainda estava incomparavelmente solene quando ele disse isso. Se nem mesmo Goten fosse capaz de parar Cell, então o planeta não tinha esperança de sobrevivência. É assim mesmo. Bem, estou quase terminando o treinamento. Deixe esta Cell comigo. Goten cerrou o punho, com excitação nos olhos. Nos últimos 2 anos, ele vinha treinando sozinho, sem um oponente forte. Para ser honesto, para os Saiyajins que pertenciam a uma raça guerreira, esse tipo de vida era muito chato. A batalha estava em seu sangue. E nos últimos 2 anos, seu poder básico de combate melhorou qualitativamente. Isso fez sentir que mesmo que não pudesse se tornar Super Saiyajin 2, ele ainda poderia derrotar Cell. Chegou bem a hora, ele conseguiu relaxar o corpo depois daquela longa sessão de treinamento incansável. Deixe-me ajudar você com sua recuperação. Dendê correu até lá. Então, ele pressionou sua palma contra o peito de Goten. Uma energia suave e calmante se espalhou instantaneamente por seu corpo, e sua força física se recuperou rapidamente. O uniforme de combate esfarrapado em seu corpo também parecia novo em folha. Essa era a habilidade especial dos Namekuseijins. Obrigado, Dendê. Depois que Goten agradeceu, ele saiu da Câmara do Tempo Hiperbólica. Então seu corpo saltou, instantaneamente se transformando em um flash dourado, e ele desapareceu da vista de Dendê e do Sr. Popó. Neste momento, Kuririn estava tão devastado que estava quase irreconhecível. O pé de Cell pisou forte no peito de Kuririn, que havia desabado completamente. Seus olhos começaram a ficar turvos e não foi tão difícil deduzir que ele não sobreviveria por muito mais tempo. Isso é tão chato. Perdi todo o interesse em você. Você pode ir para o inferno agora, Kuririn. Você deveria me agradecer por poder mandá-lo para seus velhos amigos imediatamente. Um sorriso sanguinário apareceu no rosto de Cell, e uma luz roxa apareceu de repente em sua mão. Ele então mirou no peito de Kuririn.
Quando ele estava prestes a lançar o ataque, de repente ele sentiu uma força poderosa avançando em sua direção a uma velocidade extremamente rápida. O que? De quem é essa energia? Depois de sentir aquele que poderoso, a expressão de Cell mudou drasticamente. Além de Kuririn, ainda havia uma pessoa tão forte na Terra? E essa energia era muito mais forte que a daquele Kuririn. Uau! Enquanto Cell ainda estava surpreso, uma figura apareceu instantaneamente da direita. Estrondo. O rosto de Cell foi atingido com força novamente, e seu corpo foi esmagado contra o chão novamente. Vai, Goten! Após ver a figura que apareceu, um sorriso lentamente apareceu no rosto de Kuririn. No entanto, sua vitalidade continuava a diminuir. Krillin-san, coma esse feijão Senzu. Goten pousou levemente no chão e alimentou Kuririn com um dos feijões. Então, ele se levantou e fixou os olhos em Cell. Cell, tendo se recuperado, também se levantou rapidamente. Seu polegar direito limpou sua bochecha. Dessa vez, o ataque doeu ainda mais do que antes. Assim que ele se virou e viu aquele rosto familiar, ele ficou chocado. O quê? Filho? Filho Goku? Não, não pode ser Goku. Poderia ser o filho de Goku? Cell olhou para Goten com espanto. Esse rosto era quase exatamente o mesmo do Goku. Até os penteados eram idênticos. Exceto que esse cara era só uma criança. A única possibilidade era que esse pirralho fosse filho de Goku. Estou esperando por você há muito tempo, Cell. Goten olhou para Cell calmamente e disse levemente. Capítulo 10. Pirralho, você deveria ser o filho mais novo de Goku. Cell se levantou, sacudindo a poeira do corpo, então fixou seu olhar em Goten. Na verdade, essa era apenas uma pergunta casual. Julgando apenas pela aparência, esse garoto tinha que ser filho de Goku. Ele tinha uma semelhança incrível com Goku. Você não precisa se preocupar com minha identidade, Cell. Goten respondeu calmamente. Só saiba que hoje, você encontrará seu fim em minhas mãos. De qualquer forma, o destino de Cell foi selado hoje. Mesmo que ele conseguisse usar o instinto superior por apenas um segundo, seria o suficiente para destruir Cell instantaneamente. Sua atitude arrogante parece bem diferente daquela do seu pai e irmão, Cell comentou. Mas deixe-me deixar claro para você que seu final será exatamente igual ao deles. A expressão de Cell mudou. Ele não esperava que esse pirralho na frente dele fosse muito mais arrogante que Goku e os outros. A arrogância desse cara parecia igual à de Vegeta, se não maior. É mesmo? Então deixe-me ver do que você é capaz. O tom de Goten ainda era muito monótono. Para ele, essa era uma luta sem suspense. Cell nem poderia ser considerado seu oponente com Ultra Instinct em seu arsenal. Goten, não subestime o inimigo, esse cara é muito poderoso, Kuririn alertou. Ele está muito mais forte do que era há 8 anos. Gon conseguiu se tornar Super Saiyajin 2 há 8 anos, mas ele ainda não conseguiu derrotar esse cara. Sua força é ainda mais insondável agora. Depois que Kuririn consumiu a fava Senzu e se curou completamente, tendo acabado de experimentar o poder de Cell em primeira mão, ele prontamente lembrou Goten. Entendo. Goten apenas assentiu em reconhecimento. Você quer ver do que eu sou capaz? Então observe atentamente, garoto. Cell provocou. Em breve, eu te enviarei para conhecer seu pai e seu irmão. A boca de Cell se curvou em um sorriso sanguinário. No momento seguinte, o corpo de Cell avançou em direção a Goten com uma velocidade incrível, deixando apenas uma imagem residual em seu rastro. Até mesmo Kuririn, que estava em guarda contra seus movimentos, não conseguiu reagir à sua velocidade. Se Cell tivesse usado essa velocidade há poucos momentos, durante sua luta com Kuririn, provavelmente ele o teria matado instantaneamente. Uau! Enquanto o som do ar preenchia o espaço, o punho de Cell atingiu Goten diretamente. Goten permaneceu imperturbável, seus punhos cerrados instantaneamente enquanto ele optava por confrontar Cell de frente. Estrondo. Estrondo. A colisão de seus punhos sacudiu o chão, enviando ondas de choque pelo ar. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu ao céu, acompanhada pelo aparecimento de uma cratera enorme. Agite! Ambos recuaram uma distância de várias dezenas de metros e pousaram firmemente no chão. Uau, isso foi incrível! Esse é o resultado do treinamento de Goten? Kuririn se maravilhou, olhos arregalados de descrença. Mesmo sem se transformar em um Super Saiyajin, ele consegue se defender sozinho contra Cell. O soco de Cell poderia ter sido letal, mas Goten, sem recorrer ao Super Saiyajin, conseguiu se manter firme. E pelo que parece, ele não sofreu nenhum dano. Goten é muito assustador, ele definitivamente superará Goku e Gohan quando crescer. Kuririn pensou consigo mesmo. No entanto, Goten estava bem ciente de que Cell não havia revelado sua verdadeira força. Aquele soco foi meramente um teste. Embora Cell estivesse em sua forma perfeita, ele nem sequer havia usado o poder de um Super Saiyajin, muito menos sua forma super perfeita de Cell. Então, ser capaz de igualar seu ataque agora não era nada para se orgulhar. Cell também sabia que Goten não usou toda a sua força. Interessante. Ele refletiu. O filho de Goku possui um poder extraordinário. Mas agora eu só usei menos de 1% da minha força, e a verdadeira diversão está prestes a começar. Havia excitação nos olhos de Cell. Finalmente, ele encontrou um oponente que poderia lhe dar uma luta decente. No segundo seguinte, Cell cerrou os punhos e chamas de aura dourada irromperam de seu corpo instantaneamente enquanto ele se transformava. Estava claro que ele havia acessado o poder de um Super Saiyajin.
uma forma que ele podia acessar devido às células dos guerreiros Saiyajins. Vendo as chamas douradas ao redor do corpo de Cell, Goten também cerrou os punhos e instantaneamente se transformou na forma máxima de Super Saiyajin. Para lutar contra o Cell atual, ele teve que assumir a forma Super Saiyajin, mas pelo que parece, mesmo depois de se transformar, ele não era oponente de Cell. Essa força rivaliza com a de Goku naquela época. Cell murmurou, surpreso. 8 anos atrás, não havia um pirralho desses na frente dele. Isso significava que ele tinha apenas 8 anos agora. Possuir poder semelhante ao pico de Goku em apenas 8 anos, esse tipo de talento era realmente assustador. Mas mesmo que fosse esse o caso, Cell sabia que não era mais o mesmo de antes. Mesmo que aquele pirralho tivesse o poder que rivalizava com o de Goku, Goten não era seu oponente de forma alguma. Goten sem perder tempo atacou Cell. Seu corpo brilhou e ele apareceu instantaneamente atrás de Cell. Então ele levantou as mãos, fechou-as em forma de machado e golpeou a parte de trás da cabeça de Cell. Agite! O ataque atravessou o corpo de Cell, mas foi apenas uma imagem residual. Goten não ficou surpreso nem um pouco. Seria estranho se Cell pudesse ser atingido tão facilmente quando ele estava em guarda contra ele. Agite! No segundo seguinte do Cell voou diretamente em direção a Goten. O ataque pareceu atravessar o corpo de Goten, mas era apenas uma imagem residual. Bem, você é bem rápido, pirralho. Cell riu extremamente animado. É uma batalha que eu estava esperando há muito tempo.